Bem-vindo ao quadro de musculação em casa, com o professor Maurício Rabelo, certo? Nesse quadro aqui, nós vamos tratar uma coisa muito detalhada e bem legal de falar, porque você vai conseguir melhoras de quadros que se dizem irreversíveis, certo? Eu espero que vocês gostem dessa live, porque serão conteúdos, serão dicas, dicas de ouro, certo? E você já sabe, assim que essa live for pro ar, dê like e faça um breve comentário, certo? Eu vou falar para vocês aqui alguns comentários que eu recebo e de antemão já agradeço todo mundo que está entrando na live. Vou falar aqui sobre algumas perguntas que eu recebi, né, ao longo dos dias. E se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida em relação a joelho, valgo e varo, pode perguntar que eu vou fazer o possível para sanar a dúvida de vocês, certo? Deixa eu só desligar o som aqui. A primeira pergunta. Qual que é a diferença entre joelho valgo e varo? Bom, o varo é para fora, o valgo é joelho para dentro. O joelho valgo, ele é muito lesivo, certo? Você tem que ter um total cuidado com as pessoas que têm joelho valgo e também você tem que ter um cuidado um cuidado extremo para na hora de execução de agachamento, do leg, que eu vou falar logo depois, tá? O joelho valgo, o problema dele está nos ligamentos cruzados anteriores e no ligamento colateral que está ligado ao menisco, que pode ser, não é uma afirmação, mas pode ser, uns 80%, que vai apresentar uma condromalácia patelar, ou seja, uma condropatia patelar, certo? Isso é uma coisa muito grave. Então, o personal ele tem que ter uma anamnese detalhada, certo? Bem minuciosa, para não agravar o quadro da pessoa. Vamos para a segunda pergunta, e se quem tiver alguma dúvida aqui na live pode perguntar, que eu vou fazer o possível para sanar as perguntas, tá? Vamos para a segunda pergunta. O drop pélvico pode influenciar? Bom, drop pélvico é um termo muito técnico, né? O drop pélvico é o desnível da pelve, ou seja, uma pelve maior que a outra, certo? Ou seja, a pergunta, o drop pélvico pode influenciar o joelho valgo? 50% que sim, 50% que não. Isso a gente tem que analisar direitinho, tem que ter uma conversa com ortopedista, né? A gente tem que ter uma conversa com o ortopedista para ter aquele alinhamento multidisciplinar, educador físico, ortopedista, nutrólogo, psicólogo também, certo? A gente tem que alinhar todos esses multidisciplinares, certo? Para ter uma resposta melhor. A terceira pergunta. Tenho problemas lombares, posso fazer agachamento? Aqui no caso a live é sobre o joelho valgo, né? Mas não tem importância não, eu vou responder essa pergunta também. A pessoa com dores lombares, né? Tem que diagnosticar que dor que é essa. Se a pessoa tiver uma escoliose grau 2 ou grau bem avançado, ela pode sim fazer agachamento, porém,
nada de agachamento axial, ou seja, nada de hack ou barra nas costas ou na frente, certo? Porque ela já tem um problema na cervical, na lombar, desculpa. Ela já está com um problema na lombar. Se colocar um peso para colocar para baixo, ela pode agravar mais o quadro. É por isso que todos os exercícios, qualquer um tipo de exercício, não é tão simples assim de prescrever, certo? É por isso que, e eu reforço mais ainda para vocês, tá? É por isso que, para contratar uma pessoa para prescrever o seu treino, ou seja, para lidar com a sua saúde, você tem que ver se essa pessoa ela é formada no CREF, né? Se ela tem o CREF ativo, ou seja, o que é o CREF? É um conselho da educação física, para você ter um respaldo, né? Que você está sendo bem orientado. E também isso não é o suficiente, tá? Já adianto para vocês que isso não é o suficiente. A pessoa, além de ser formada no bacharel, tá? Além da pessoa ser formada no bacharel, além da pessoa ter o CREF, que é o Conselho da Educação Física ativo, ela também tem que ter habilitação, uma pós-graduação em reabilitação ortopédica, ou se não de posturologia, ou se não, vamos supor que a pessoa nem tenha pós-graduação nisso, mas a pessoa entende do assunto, certo? Se a pessoa entende do assunto, te entrega resultado, beleza. Só que, de antemão, eu já aviso para vocês, respondendo a pergunta novamente para frisar na cabeça de vocês, tá? Quando a pessoa tem uma escoliose ou qualquer dor na lombar, ela pode fazer agachamento, desde que pegando peso, certo? Ela não pode colocar barra na lombar, ou seja, a barra aqui, certo? Pressionando. A não ser que o personal diagnostica na anamnese, né, detalhada, converse com o ortopedista e verifica que sim, ela pode, o grau dela é bem leve. Enfim, eu não estou aqui para falar se é certo ou se é errado, eu só estou aqui para falar que pode fazer agachamento, porém dessa forma. Mas não tem como eu falar, você não vai fazer isso, porque eu tenho que ver a pessoa, fazer uma anamnese com ela para ver qual que é o quadro. Se a pessoa tiver uma discinesia escapular, no caso escápula alada, ou se ela tiver uma depressão da cintura escapular, ou seja, o ombro abaixo da cintura, do cinturão, certo? Aí a pessoa se já apresenta uma depressão da cintura escapular, eu não aconselho ela a fazer isso, certo? Eu não aconselho ela a fazer isso. Mas eu já adianto para vocês, procure um personal para orientar da melhor forma possível, tá? Vamos para a terceira pergunta, e assim que vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade, pode perguntar aqui, tá? Bom, quais são os sintomas do joelho valgo, né? Bom, os sintomas, o mais grave do joelho valgo é o problema do ligamento cruzado anterior e do colateral que está ligado ao menisco, que pode desencadear uma condromalácia patelar futuramente. É por isso que o personal, no caso o professor de educação física, né? Ele tem que saber e tem que orientar exatamente direitinho o eixo mecânico. O eixo mecânico é quadril, joelho, tíbia e pé. O joelho ele tem que ficar entre o segundo e o terceiro dedo do pé. O joelho não pode entrar e não pode sair da linha do terceiro dedo do pé, certo? É lógico que você não pode ficar tão bitolado assim. Não precisa estar exatamente no terceiro dedo do pé, mas próximo, certo? Próximo.
Vamos para a segunda pergunta agora. Posso aliviar as dores com os exercícios? Pode. Como eu mencionei para vocês. O personal, quando diagnosticado, né, na anamnese detalhada, não é aquela anamnese de 5 minutos, 2 minutos, não, é a anamnese detalhada, para ver, certo? Aí ele diagnosticando certinho, ele tem que orientar o aluno no eixo mecânico, né, que é quadril, joelho, tíbia e pé, e tem os exercícios específicos. É claro que ele tem que ver se a pessoa tem drop pélvico, tem outras disfunções musculoesqueléticas, tá? Mas vamos falar sobre o joelho. Tem 3 exercícios, claro que o agachamento, o leg press, cadeira extensora, todos os exercícios deve fazer. Mas tem 3 exercícios que vai amenizar o quadro. São eles: a cadeira abdutora em pé, no ângulo de 45 graus, certo? Sim, a cadeira abdutora em pé ela é excelente tanto para depressão trocantérica, que é a falta de musculatura, né? Tanto quanto a depressão trocantérica, quanto ao alinhamento do joelho, né? Para melhoria do joelho valgo e varo também. Para quem apresenta ou tem a predisposição de apresentar uma condromalácia patelar, uma condropatia patelar, certo? Ou seja, a cadeira abdutora em pé, o glúteo ostra, ele é extremamente importante, e também tem o deslocamento lateral em pé com mini bend, porém no pé, certo? Claro que muita gente passa o deslocamento lateral acima do joelho ou abaixo do joelho. Isso a gente vai ver pelos níveis do aluno, a idade do aluno, se a pessoa é sedentária ou não, qual que é a disfunção musculoesquelética da pessoa, correto? Amanhã, 6 horas da manhã, eu vou passar alguns exercícios para vocês na prática, como amenizar o joelho valgo e o joelho valgo, né? O joelho valgo e o joelho varo, para melhoria do eixo mecânico. A terceira pergunta: qual que é o tratamento ideal? Bom, o tratamento ideal para o joelho valgo e o joelho varo, primeiramente, antes de mais nada, ele tem que passar por um ortopedista para tirar um raio-x, né, para saber direitinho. Feito isso, é encaminhado pelo ortopedista para fazer exercícios físicos, né, ou para fazer reabilitação, ou para fazer fisioterapia, ou para fazer RPG. No caso, um alinhamento da postura, né? Só que não é qualquer professor, não é qualquer personal que vai poder orientar, infelizmente, tá? Não é qualquer professor. Porque hoje em dia a gente vê as pessoas fazendo leg press de pé junto ou agachamento de pé junto. Isso é muito lesivo, A pessoa ela não vai sofrer nada agora, mas futuramente ela vai sofrer uma lesão labral. A lesão labral o que é? O colo do fêmur impacta com o acetábulo. Ou seja, lá na frente, isso no caso das mulheres, lá na frente essa lesão labral ela ocasiona a dor na virilha, né? Por quê? Porque se você coloca o agachamento ou o leg press de pé junto, você vai sair do eixo mecânico. Lembra que o eixo mecânico eu falei para vocês que é o quadril, joelho, tíbia e pé. Se vocês pegam e saem desse eixo mecânico,
lá na frente vai ter algum problema. Vocês vão mexer no eixo, tá? Não é para mexer. Não é para mexer. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui, quem estiver na live, pode fazer alguma pergunta que eu vou sanar o mais rápido possível, tá? Vamos para a quarta pergunta. Eu posso treinar tendo o joelho assim? Pode, desde que, e volto a falar. Por que eu estou frisando a mesma coisa? Porque não adianta ter uma prescrição de treino melhor sem ter alguma anamnese antes. Tem que passar pela anamnese. Ah, mas a academia que eu vou cobra anamnese. Não tem importância. Não tem importância. Paga. Porque é melhor você ter uma anamnese detalhada do que pegar um exercício geralzão, o exercício global que todo mundo usa. Não, lógico que não. Vocês têm que pegar um exercício específico. Ou contrate um personal. Certo? E antes de contratar um personal, ou antes de ir para uma academia, ou antes de fazer algum exercício em casa, vocês têm que falar. Ah, eu tenho joelho valgo. Ah, eu tenho condromalácia patelar. Se não souberem falar, porque o aluno não é obrigado a falar, só fala que o seu joelho dói, certo? Ou senão você anda torto, ou senão você anda com o joelho para dentro ou com o joelho para fora, porque muitas pessoas não sabem a diferença e o que é o joelho valgo e o que é o joelho varo. O aluno não é obrigado a saber. Ele só precisa falar que o joelho fica para dentro ou o joelho fica para fora. O personal ele vai fazer o resto, certo? Vamos para a quinta pergunta. Qual que é o tipo de treino que eu indico para quem tem joelho valgo e varo, né? Bom, eu indico todos os exercícios, desde que tenha uma anamnese detalhada antes. Eu volto a falar isso, friso, volto a falar, tem que ter uma anamnese antes. Porque quem tem joelho valgo, principalmente quem tem um joelho valgo, ele não pode fazer um exercício qualquer. Por exemplo, quem tem joelho valgo, que já está no grau avançado, no caso já alcançou uma condromalácia patelar, né? Uma condropatia patelar. A condromalácia patelar é o atraso do vasto medial. E como que a gente melhora esse atraso? Como que a gente ameniza esse atraso? É simples, a gente tem que fortalecer com agachamento, leg press, cadeira extensora, principalmente nos últimos graus, tá? Na força excêntrica e também na isométrica. Ou seja, você descer devagar ou você ficar parado, da forma estática, né? Ou seja, na forma parada mesmo na inércia. Mas, só que, o que eu tô falando aqui para vocês, eu não tô induzindo as pessoas que têm que fazer isso. Não. O personal em si, ele tem que fazer uma anamnese antes e tem que diagnosticar. Por quê? Porque isso não é uma receita de bolo. Vocês não vão encontrar isso na internet. Vocês podem até encontrar na internet um caso parecido com o seu, mas não é o seu caso. Não é o seu caso específico. Porque cada pessoa é uma pessoa única. Por isso que chama indivíduos. Único, certo? Único. Nós somos únicos. Então você tem que procurar um personal qualificado para atender a sua demanda, para atender o seu desnível postural, para atender a sua qualidade de vida. Você não pode entrar na internet achando que vai achar um exercício melhor para vocês, não. Deixa isso por conta do personal. O personal ele formou para isso, entendeu? Entrega para ele.
Entrega e confia. É só isso que eu falo. Entrega e confia, certo? Vamos para a sexta pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, fique à vontade, pode perguntar, tá? Eu tenho pé chato. Eu tenho pé chato. Isso pode influenciar no joelho valgo? 50% que sim, 50% que não. Para você aliviar, para você melhorar quando no agachamento, né? Por exemplo, no agachamento e no leg. Quando a pessoa tem o pé chato, para você melhorar, dica de ouro, tá? Essa live é dica de ouro. Para você melhorar a pessoa que tem o pé chato, você levanta os dedos do pé, mantendo o tripé do pé no solo, ou na placa, né, no caso, se for o leg, na placa. Se for no solo, no agachamento. O que é o tripé do pé? O osso do dedão, o osso do dedinho e o osso do calcânio. Isso é o tripé do pé. Ou seja, mas a pessoa tem 4 dedos no pé. Ela pode fazer agachamento? Pode. Porque os dedos, eles não vão suportar o seu peso. Eles não têm força para suportar o seu peso. Quem vai suportar o seu peso é o tripé do pé. Ou seja, se vocês levantam o dedo na hora de fazer agachamento, automaticamente vocês vão aumentar o arco plantar. Vocês podem até fazer isso agora, tá? Vocês estão de tênis ou de chinelo ou descalço, não sei, enfim. Vocês podem até levantar os dedos do pé e perceber que ou vocês vão ver pelo tato, vocês vão pegar no seu pé, no próprio pé, né? Ou vocês vão perceber que teve um aumento do arco plantar e um fortalecimento dos músculos do tornozelo, certo? Um aumento, um pouco, da panturrilha também. E quando fizer agachamento, ou fizer stiff, ou fizer o leg, vocês vão sentir uma pequena ativação no glúteo também. Que essa pequena, ela é extremamente importante. Tá? E essa dica é uma dica assim de ouro. Porque eu atendo muitas pessoas que têm pé chato e querem fazer agachamento, mas infelizmente ninguém soube explicar como melhorar esse pé chato. E isso é dica de ouro. Vocês podem fazer isso em casa. Fazer em casa sem peso nenhum, para agachar. Agacha sem o pé, com os dedos no solo, né? Normal. E com os dedos para cima. Vocês vão ver que vai ter uma melhora muito significativa do arco plantar, do aumento do arco plantar e da força do tornozelo. Isso é muito bom, principalmente para quem gosta de correr. Certo? Vamos para a sétima pergunta agora. Essa sétima pergunta, mas eu vou responder mesmo assim. Essa pergunta aqui foi sobre a discinesia escapular, que a pessoa apresenta discinesia escapular e ela não consegue fazer o supino. Essa pergunta era para ter sido feita numa live anterior, mas tudo bem, eu vou responder mesmo assim. A discinesia escapular, ou seja, a escápula alada, né, a escápula solta, quando a escápula solta do serrátil, romboide e trapézio médio, isso a gente diagnostica com o alamento da escápula, né, ou seja, uma escápula voadora, ou a discinesia escapular, uma forma mais técnica de falar. Isso é um enfraquecimento dessas musculaturas. Para você melhorar, seja flexão ou melhorar o supino, você tem que fortalecer o serrátil para fazer o colamento da escápula, certo? E para isso puxa plus. Eu já passei na live anterior, tá? Se a pessoa estiver vendo, estiver aqui, pode voltar para a live anterior que tá explicando lá. Puxa plus, wall ball slide,
tem outros exercícios tipo elevação Y, que eu demonstrei também que pode ser feito em casa também, com os livros ou sem nada nas mãos, né? Assim, o livro que é para ser feito em casa, simulando o peso. Porque vocês vão ver na academia que pode pegar um peso de 1 quilo, que vocês vão ativar muito mais a musculatura do que um peso, sei lá, de 30 quilos, que nem consegue levantar. Porque é mais concentração muscular do que levantar peso, do que jogar um peso, tá? E eu tô aqui justamente para mostrar para vocês que a educação física, ela pode melhorar o seu quadro postural, melhorar a sua disfunção, certo? Ou, no caso, pode até piorar, dependendo do professor. É por isso que, volto a falar para vocês, para pegar uma orientação, para pegar um personal ou pegar um professor, vocês têm que conferir se ele tem determinados gabaritos, né? Se ele é do conselho, se ele pertence, né, ao CREF, se ele tem CREF, né? Principalmente ativo, no caso. E também uma dica que eu passo para vocês é para pegar alguma referência de alguma aluna dele. Ah, deixa eu ver como que você cuidou da sua aluna. Pergunta para ela. Faz umas perguntas melhores, tipo, você tem algum problema? Quanto tempo que você demorou para tirar esse problema? Não sei, algumas perguntas para você sentir mais confiança, certo? Agora vamos para a 8ª pergunta. Agradeço todo mundo que está entrando na live, todo mundo que entrou e está entrando na live, tá? Se alguém tiver alguma pergunta sobre joelho valgo e joelho varo, sobre os exercícios para fazer, para serem feitos, fique à vontade. A 8ª pergunta. Mesma coisa que perguntou. Qual que é o tratamento ideal, né? Bom, como eu falei para vocês, o tratamento ideal, primeiramente, só que eu vou falar de uma forma diferente, tá? Vocês têm que, o aluno, né, no caso, eu tô falando para vocês, tem que ir no ortopedista primeiro, fazer um raio-x e ele vai orientar vocês a melhor forma possível, certo? Se é cirurgia, se vai ter que colocar uma órtese, no caso uma botinha, né, para melhorar. Só que não é sair vendo essa live, não é sair e comprar uma botinha, comprar uma órtese, comprar uma prótese, porque eu tô falando não, eu não falei isso. Eu falei que para ver se a pessoa tem joelho valgo ou se a pessoa tem joelho varo, e dependendo do grau que ela tiver, é o ortopedista que vai te orientar. Não é o educador físico, é o ortopedista. Só que na educação física, na academia, em qualquer lugar, o educador físico, a obrigação dele é fazer uma anamnese detalhada, bem minuciosa, certo? Com a pessoa. Para diagnosticar, falar só, seu joelho está assim, então você vai ter que fazer assim, certo? Eu sei que na academia é um pouco difícil de fazer, de ser feito isso. Porque o professor de academia ele tem que cuidar de 50 alunos, 60 alunos, dependendo da academia. E isso torna um pouco inviável. É por isso que os personagens estão aí para isso. Ou se não, tem alguns horários na academia que estão mais livres, né? No caso do meio-dia, por aí, 1h da tarde, 2h da tarde. Enfim, uns horários assim que a maioria está trabalhando. Você tem que pesquisar, fazer pesquisa. Qual que é o melhor meio que você se encontra? Agora, se você acha que pode pegar um personal, que não sei o que, pegue. Mas, primeiramente, igual eu falei para vocês, verifica quem que é esse personal que está orientando vocês. Verifica.
Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário, pode me perguntar, manda um direct para mim, não tem importância não, tá? Eu vou responder da melhor forma possível. Agora vamos para a última pergunta. Treinar descalço, agachamento e leg press descalço vai melhorar, vai amenizar o quadro de joelho valgo, né? Não é que vai melhorar o joelho valgo, não. Não é que agachamento e leg press vai melhorar o joelho valgo, não. Mas vai ser mais fácil ele ver e o personal, no caso, né, ou o professor, diagnosticar como que está a pisada dele, se a pisada dele vai refletir no joelho, como que está o arco plantar dele. Treinar descalço tem alguns benefícios. Esses são os benefícios do agachamento descalço, sem contar que a propriocepção do pé, a ativação do pé, da planta do pé, é muito maior, infinitivamente muito melhor. Porque quando você faz um agachamento, dependendo do tênis, meu tênis não está aqui, mas dependendo do tênis que você usa, eu costumo usar o Under Armour ou o Everlast, ou se não, eu tenho que pegar um patrocínio desse povo, ou se não aquele All Star, que são retos, né? Que são retos, que não tem amortecedor. Eu prefiro 1000 vezes. Porque quando o tênis não tem amortecedor nenhum, é como se você estivesse agachando descalço. Porém, você não suja a meia e nem suja o pé, certo? A vantagem é essa. E a vantagem também, claro que, não que eu estou falando, você deve usar o All Star, você deve usar o Everlast. Não. Porque cada pé é diferente. Isso quem vai falar com você são os próprios vendedores de tênis. Ou se não, o ortopedista. Pergunta para o seu ortopedista qual que é o melhor tênis que eu uso. Certo? Qual que é o melhor tênis que eu uso? E tem mais uma pergunta aqui. Depois tem mais algumas perguntas aqui na caixinha da live, tá? Que eu vou responder, só um momento. A pergunta aqui é porque eu tô com o WhatsApp web aberto aqui também, tá? A pergunta aqui é: eu uso salto agulha, tem algum problema? Muito, tem muito problema. Não só para o joelho, mas eu já aviso para vocês que quem usa salto por muito tempo pode correr um sério risco de uma possível lombalgia, de um possível, não estou generalizando, mas pode ser que quem usa salto pode ter um drop pélvico. Geralmente quem usa salto ele tem uma paradinha diferente, pode ocasionar um drop pélvico, ou se não uma lombalgia, dependendo da forma que vai parar na hora de ficar andando. Tem várias coisas. Só que usar salto é igual cinta modeladora. Usa com moderação. Não é sem moderação, com moderação. E, se possível, pergunte para o seu ortopedista. Ele vai saber te falar exatamente o que vocês devem usar, tá? Se é o salto agulha, se é um saltinho mais largo, correto? Eu não estou aqui para falar mal de quem usa salto, não. Eu só estou respondendo a pergunta. Deixa eu ver aqui mais uma que chegou aqui. Me fala sobre bloqueio articular. Tá. Essa pessoa deve ser aluna de algum personal ou deve ser personal, né? Então, o bloqueio articular é quando aquela pessoa está no leg, ou está no agachamento, ou no stiff, e fica com a perna totalmente esticada, totalmente reta. Não, ela não pode ficar com a perna reta, certo? Ela tem que ficar um pouquinho com o joelho um pouco dobrado.
Porque se acontece isso, acontece o bloqueio articular. O bloqueio articular também pode ocasionar lesões nos ligamentos. Então também não é legal. Por exemplo, como eu já falei para vocês aqui, falo para vocês novamente. Os exercícios físicos não é simplesmente entrar numa academia e pegar peso. Não, não é isso, não é só isso. Vocês têm que pegar, pedir orientações. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, não é um desabafo, mas é só uma... Posso falar uma curiosidade? Pode ser. Mas é uma coisa muito recorrente que eu vejo. Eu vejo muita gente, muito aluno, né, de academia, no caso. Assim, essa live era para ser totalmente com exercício em casa, mas enfim, é porque as perguntas estão mais voltadas para academia. Eu vejo muita gente em academia, muito aluno em academia, que não segue ficha de treino do professor. Faz um treino aleatório que vê na internet. Não. O aluno, se você está aqui e é esse tipo de aluno, é para você que eu estou falando, tá? Porque se tem um aluno assim e o professor indicou tal exercício para ele, cara, é esse exercício que você tem que seguir. Não pega um exercício avulso. Não pega um exercício avulso. O exercício está chato, mas, cara, confia no professor. Se o professor ele gastou o seu tempo, eu não sei quanto tempo que um professor demora, uns 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos para montar um treino, dependendo da rotatividade, né? Então, o professor ele demorou o seu tempo para prescrever determinados exercícios. Então confia, não é Ctrl+C, Ctrl+V. O professor não faz isso. Tem muito professor bom que faz o próprio exercício, faz o exercício na academia, escreve no papel, na academia, certo? Ele não pesquisa no Google, ele vai escrevendo, tá na cabeça dele. Por quê? Ele estudou para isso. Então, confia. Se o professor te passou esse treino, faz, executa, certo? Bom, essas foram as perguntas, né, que eu recebi aqui no Instagram, no WhatsApp, e que eu recebi uma pergunta na live também. E já peço para vocês novamente, para dar like nesse vídeo, fazer um comentário, certo? Fazer um comentário e não esquecer de comentar com as pessoas, principalmente com as pessoas que têm o joelho para dentro e o joelho para fora, que anda em valgo ou para fora, com o joelho em varo, né? Que antigamente a gente falava assim, a pessoa cavalga muito, ou seja, a pessoa anda muito a cavalo, que muita gente fala nas antigas. Mas enfim, essa live foi para falar com vocês sobre a diferença entre joelho valgo e joelho varo, né? E também alguns exercícios que pode melhorar, que pode amenizar esse quadro. Lembrando que tem que fazer uma anamnese detalhada, e preservar o joelho, o eixo mecânico, né? Que eu vou demonstrar na prática amanhã como que é feito esse eixo mecânico, que é o quadril, joelho, tíbia e pé, certo? E não esquece de levantar a ponta dos dedos do pé e depois fazer um comentário aqui, tá? Eu levantei a ponta do dedo do pé e fez isso, certinho? Abraço para vocês.